Bem, eu amo demais essa história, é uma história bem conhecida. Deixa eu só lembrar para você a história daquele paralítico que está à beira de um tanque ali chamado Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. E ele está ali há 38 anos. Quantos anos? Gente, é muito tempo, né? É muito tempo. 38 anos, meu Deus do céu. Acho que é a idade de muita gente aqui, de alguns jovens aqui, não é? Então, por 38 anos, esse homem ali, naquela miséria, junto com um monte de gente, na verdade, né? Muita gente ficava ali em volta daquele tanque, muita gente doente, muita gente morrendo, e ele está ali naquela situação. E eles acreditavam que em determinado momento um anjo aparecia ali, ou então pelo menos a sua presença fazia com que a água se agitasse. E aquela pessoa que primeiro entrasse em contato com a água era curada de qualquer doença. Eles acreditavam nisso. Irmãos, e por 38 anos esse homem esperou nisso. Às vezes a nossa esperança está em coisas assim, absurdas, né? A nossa esperança está em homens, porque a Bíblia diz que ninguém colocava ele na hora que agitava, que o cara tentava, ele, pela dificuldade dele, ele não conseguia, ele precisava de alguém para ajudá-lo, ninguém ajudou. Por 38 anos esse homem esperou a ajuda de alguém. Por 38 anos esse homem esperou que um anjo viesse agitar. Sabe aquela pessoa que por 38 anos espera ganhar na loteria, né? Alguma coisa aconteça na vida dela, alguém olhe para ela e resolva o problema dela. Esse homem ia ficar lá mais 38 anos se não fosse Jesus cruzar o caminho dele ali, né? Jesus mudar a história dele, de que é um divisor de águas na vida desse homem, porque Jesus chega ali, não é por acaso, eu penso que Jesus foi ali por causa dele, né? E Jesus, eu penso que escolheu a pior situação, que era a dele, e Jesus então, a Bíblia diz que sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou para ele: você quer ficar curado? Parece óbvio, né? Mas você vai entender por que Jesus faz essa pergunta para ele. E Jesus então pergunta para ele, olha para ele, naquela situação dele ali, e Jesus pergunta: você quer ser curado? Então, Jesus sabia que ele estava naquela situação por todo aquele tempo. Então ele pergunta: você quer ser curado? E olha a resposta dele, presta bem atenção. A resposta dele é assim: Senhor, em vez dele dizer assim, eu quero ser curado, Senhor. Mas ele diz assim: Senhor, não vai dar não vai rolar, né? Porque ele fala assim mesmo: é porque eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Ou seja, ele não acredita que ele pode ser curado. Então Jesus diz para ele assim, ó: levante-se, tome o seu leito e ande. E aí aquele homem então, no mesmo instante, em que horas? Na hora, no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Então o que eu quero falar com vocês nessa noite, falou muito isso no meu coração. Irmãos, por que Jesus foi ali? No final dessa história, Jesus chama esse homem e diz assim para ele: olha, é melhor que você não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, esse homem não estava no melhor dele, ele não estava merecendo essa graça, esse amor de Jesus. Jesus foi ali apesar dele, ele estava em pecado. Ele não estava só 38 anos naquela situação, mas Jesus sabia que ele estava envolvido em alguma coisa errada, e Jesus falou para ele assim: olha, você está curado. Eu te curei, foi graça. Eu te curei porque eu te amo, não porque você merece alguma coisa. Mas deixa eu te dar um conselho, sai dessa, porque para que não aconteça coisa pior com você. Então foi a graça de Jesus ali na vida dele. Irmãos, a Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Entende? Nós não amamos porque nós amamos. Porque nós somos muito bonzinhos. Porque quando a gente, nós amamos porque quando a gente pensa no amor dele, que ele nos amou, apesar de nós, quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, aí a gente tem que amar, não tem outro jeito, não é? A Bíblia diz: com amor eterno ele nos amou, por isso com benignidade ele nos atraiu. Então preste bem atenção. Na semana passada, eu saí daqui um pouquinho em crise, porque eu falei sobre o poder da obediência na semana passada. Então eu falei o seguinte, que a Bíblia diz que os que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado e o maligno não toca. Então Satanás não pode simplesmente chegar e bagunçar sua família, sua vida e destruir você. Ele não pode, ele não tem autorização para isso, não é? A Bíblia diz que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. É como se tivessem portões que Satanás, que está do lado de lá, não pode entrar aqui na luz. Nós somos os filhos da luz, a Bíblia diz.
Mas qual que é o problema que eu falei na semana passada? Ele não pode entrar aqui. Ele é o príncipe das trevas. Ele está do lado de fora. Ele está na escuridão. Ele é o príncipe das trevas. Ele não pode entrar na luz, ele não tem autorização. Por isso que ele não pode nos tocar. Mas o que é que eu falei? Que a gente que vai lá, né? Então quando a gente vai lá brincar com pecado, brincar com coisa que a gente não pode fazer, e a gente sabe que a gente não pode, a gente fica debaixo da jurisdição dele. Então a gente vai lá na escuridão, lá nas trevas, aí ele pega a pessoa. Demos vários exemplos disso no domingo passado. Falamos também que a Bíblia diz lá em 1 Samuel 15, 23, que a rebelião ou a desobediência à palavra de Deus é feitiçaria. O que é a desobediência à palavra de Deus? Feitiçaria. E o que é feitiçaria? É a invocação de demônios. Então, quando nós desobedecemos, quando nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, o que é que nós estamos fazendo? Feitiçaria. E o que é que a gente está fazendo? Invocando demônios. Ah, então Satanás não pode vir, mas eu posso chamá-lo. Ele não pode vir aqui, mas eu posso ir lá. Então a gente falou isso, e isso é tudo verdade. Mas aí eu voltei para casa e pensei, meu Deus, eu não quero que a igreja fique com medo de Deus. Eu não quero que a igreja obedeça por medo. Eu não quero que a igreja obedeça para obter alguma coisa. Até porque a gente falou, né, que a obediência, ela gera provisão. Porque a gente falou do Adão, né, que quando ele desobedece, ele perde o paraíso, que era a provisão de Deus. Mas Jesus, quando ele vence a tentação no deserto, a Bíblia diz que os anjos vieram e fizeram um banquete para ele, provisão. Então eu não quero que a gente obedeça para obter algo de Deus. Ah, eu vou ser um dizimista para o devorador não me pegar. Não, irmão, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para a minha vida. E não é isso que eu quero para a sua vida. Mas aí eu fiquei pensando, Senhor, eu quero obedecer. Porque eu já vi que o segredo dos segredos é a obediência. Não tem magia, não tem mágica. Eu obedeço, eu alcanço os resultados. Agora, qual a motivação dessa obediência? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Deus falou muito no meu coração essa semana sobre isso. O amor é a força da obediência. Bora gritar bem forte isso aí, o nosso tema hoje à noite? O amor, a força da obediência. Irmão, a nossa obediência tem que ser motivada por esse amor pelo Senhor. Amém? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. É isso que tem que motivar a gente. Então, né, essa história aqui é sobre isso. Não é o que fez esse cara obedecer a palavra de Jesus. Entende? Então ele entendeu esse amor. Vamos ver então, eu quero te mostrar. A primeira coisa aqui, que esse amor por Jesus faz na nossa vida. Então, olha só, a primeira coisa. Então, o amor de Jesus nos fornece a justificativa para obedecer. Por que você vai obedecer? Se alguém te perguntar, por que você está fazendo isso? Por que você está obedecendo? Por que você está evitando esse pecado? Não é? Você vai responder, você tem uma justificativa. Não é? Olha só a justificativa dele, vamos ver. Então, o amor de Jesus nos fornece a justificativa para obedecermos. João 5,10 diz assim: por isso disseram os judeus ao que fora curado. Então, quando ele foi curado, pensa bem, o cara foi curado e ele foi prestar depoimento por causa do milagre que ele recebeu, porque era sábado. Presta atenção, que loucura. O cara foi prestar depoimento, o cara foi preso, é por polícia, porque ele foi curado, não é? E foi explicar quem foi que te curou. E aí ele vai explicar. Então, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Nem pensaram na cura, no milagre. Pensaram que ele estava quebrando uma lei humana, não é? Ele estava carregando o leito. Mas olha a justificativa dele para aquela obediência. Olha, o mesmo que me curou, me disse, ou seja, me mandou, me deu uma ordem: toma o teu leito e anda. Né? Então, por que ele obedeceu? Porque aquele que curou ele mandou ele fazer aquilo. E ele simplesmente obedeceu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tinha uma pressão ali do mundo, né? Uma pressão, não pode carregar nada, não pode carregar nada no sábado. Então todo mundo faz isso, ok? Sábado ninguém faz nada, ok? Então, sabe, irmãos? Então parece que tem essa pressão do mundo. Não, todo mundo faz isso. Moçada, juventude? Não, que isso? Que isso? Já tem 12 anos? Já era para estar namorando há muito tempo. E já era para estar tendo vida sexual há muito tempo. Todo mundo faz isso. Quem está comigo aqui? Não é?
Mas ele diz assim: não interessa o que todo mundo está dizendo. Não interessa o que os fariseus estão dizendo, o que os sacerdotes estão dizendo, o que o mundo está dizendo. Aquele que me curou me deu um comando e eu vou obedecê-lo. Amém, querido? Então, sabe, eu vou te falar uma coisa. Como eu te falei, essa semana eu orei sobre isso, né? Senhor, eu quero obedecer. Mas eu quero que a minha motivação seja correta. Não quero obedecer com medo. Eu quero obedecer porque eu te amo. E como é que eu faço isso? Como é que a gente desenvolve isso? E sabe, a resposta que veio foi: nós precisamos olhar mais para a cruz de Cristo, irmãos. Ontem nós tivemos um teatro aqui, né, no culto dos jovens. Aquilo, olha, eu chorei ali no meu banco vendo, né, porque era mais ou menos assim. Até a gente combinou hoje à noite, ia ter o teatro, mas em cima da hora a menina desmarcaram porque alguém não pôde vir. Ia ser muito legal. Mas o teatro era o seguinte: uma moça, ela ficava toda suja pelo pecado. Ela estava com uma roupinha branca, né, assim uma camisetinha branca por cima da roupa dela, e por causa do pecado que Satanás mexia com ela ali, pegava nela, e ela ficou toda suja. Aí Jesus aproxima, né? O Juliano é faixa preta, né? O Juliano, ele vive o personagem. Aí ele pegou a roupa dela, né? E colocou nele a roupa dela. E quando Satanás vai lá e começa a esbofetear a menina, né? A menina nem sente. Quem está sentindo é Jesus, os golpes. E ele que está lá atrás, pegando os golpes. Isso é a cruz, irmãos. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele se fez enfermo na cruz. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele nos substituiu ali. Não é? Ele se fez maldição no nosso lugar para que eu e você fôssemos feitos a justiça de Deus. Uau! Essa é a cruz. E quando eu olho para isso, não tem jeito. Ora, se aquele homem, irmãos, que foi só curado de uma doença de 38 anos, foi só isso que ele foi curado. Não é? Parece grande demais, né? Ele estava ali há 38 anos naquela situação de miséria absoluta, e Jesus vem lá e pá, muda a vida dele. E agora ele se sente, rapaz, ele tem uma justificativa para obedecer àquela voz. Aquela voz que o curou, está dizendo para ele fazer algo, ele vai fazer. Agora, imagina a gente. Irmãos, nós estávamos condenados à morte eterna. Não é? A Bíblia diz que fala de um lago de fogo, onde o fogo nunca apaga, o verme nunca morre. Já pensou, irmãos? E dura a eternidade. Ninguém aqui vai morrer nunca, sabia? Sabia que você nunca vai morrer? Você vai passar para o outro lado, né? Ou para a luz, ou para as trevas, ou para Deus, não é? Ou para esse lugar de tormento. Aí, pastor, para com isso, que é isso? Eu tenho que te falar porque a pessoa que mais falou sobre isso na Bíblia foi Jesus. Ninguém falou mais sobre esse lugar do que Jesus, porque Ele nos ama. Quem está comigo aqui? Não é? Então, irmãos, nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos entender o que Jesus fez por nós. Essa é a nossa justificativa para o mundo. Então, quando o mundo te falar assim, o que é isso? Está todo mundo fazendo, você vai ficar para trás, rapaz. Mas não me interessa, porque aquele que me salvou eternamente me disse, e eu vou fazer. Por exemplo, olha o que Jesus fala para nós, na segunda carta aos Coríntios 6,17. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu os receberei. Então, se Jesus está dizendo, ei, sai daí, sai do mundo, ei, não toque em coisa impura. Ei, não considera comum, normal, que todo mundo está fazendo. Sai daí. Eu não vou obedecer. Amém, queridos? Quando ele diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse que me salvou está me dando essa ordem e eu não vou obedecer. Não é? Então, nós precisamos pensar isso. Olha o que Jesus disse. João 14,15. Se me amais. Quantos aqui amam Jesus? Quantos aqui amam Jesus? Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é? Uau! Se eu amo, eu obedeço. Então, essa que tem que ser a nossa motivação. Então, de novo, não tem que ser medo. Não tem que ser para receber alguma coisa. Não tem que ser, só por, não, eu vou obedecer para que Satanás não me pegue. Funciona isso também, é uma promessa de Deus, a proteção. Mas não tem que ser essa a principal motivação.
A nossa justificativa para a obediência é porque nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E Ele já provou esse amor, não é? Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida. Ele amou o mundo de tal maneira. Uau! Muito, muito lindo, né? A história da Maria, deixa eu terminar esse ponto com a história da Maria, que ela vai lá, você sabe, quebra um vaso de alabastro contendo um perfume caríssimo. O Judas fez a conta ali, 300 denários. Um denário era a diária de um trabalhador. Pensa na diária, né, do Roosevelt, por exemplo, que é quase R$1.000. Né? Aí multiplica essa diária por 360, é muito dinheiro. Então ela pegou todo o salário de um ano e quebrou ali sobre Jesus. O fariseu que convidou Jesus, né, que estava sendo ali o anfitrião de Jesus, ficou reclamando no coração dele. Como assim? Essa mulher tá maluca, fanática, ficou doida essa mulher. Olha aí que ela tá desperdiçando, não é? O Judas fazendo conta, esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Irmãos, eu acho lindo o que Jesus fala. Ele chama o fariseu, ele chama o Simão e diz para o Simão assim: Simão, vou falar uma coisa para você. Eu afirmo a você, Lucas 7,47, eu afirmo a você que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então aquela mulher se sentia tão amada por Deus, tão perdoada, tão salva, tão curada, tão abençoada, que aquele vaso de alabastro, com aquele ano de perfume, era nada para ela comparado ao que Jesus fez por ela. E Jesus está explicando ao fariseu: Simão, eu cheguei na tua casa, você não foi capaz de lavar o meu pé com água. Ela lavou com as suas lágrimas, não é? Você não foi capaz de me dar um ósculo santo, um beijo, como é costume em Israel. Ela beijou foi os meus pés, todo sujo de lama, misturado com lágrima. Não é? Você não foi capaz de ungir a minha cabeça com perfume, que era cultura também, quando chegava um visitante. Você não foi capaz de dar um pingo de perfume. Não é? Ela derramou tudo que ela tinha. Sabe por que a diferença entre você e ela, Simão? Apesar de você ser um religioso, um fariseu, a diferença é que ela me ama. É isso. E ela foi motivada pelo amor. Uau! Uau! Quem está comigo aqui essa noite? Amém, queridos? Diga assim: o amor é a força da minha obediência. É só disso que nós precisamos obedecer. Você já entendeu. A obediência é o poder para nós aqui na terra. Mas não tem que ser na marra. A motivação tem que ser o amor. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui com esse homem, a justificativa dele para os fariseus: eu obedeci a palavra dele porque, cara, ele me curou. Então foi por isso que eu obedeci. Amém? Tem algum salvo aqui nessa noite? Será que você tem uma justificativa, uma boa justificativa para explicar para as pessoas por que você está obedecendo? Você ficou fanático, foi? Cara, é porque ele me salvou, entendeu? Então é por isso que eu obedeço. Segunda coisa, vamos ver. A segunda coisa também que falou muito no meu coração nessa história. Então, o amor de Jesus coloca em nós uma obrigação de obedecermos. Olha aqui para mim, ó. Não é só uma justificativa: eu obedeço por causa disso. Mas uma obrigação, porque veja bem, olha o que vai dizer João 5:11. Ao que ele lhes respondeu, para os fariseus: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. Então preste bem atenção. Irmão, qual foi a conta que esse cara fez e a conta que a gente deveria fazer? Rapaz, o que aconteceu comigo? 38 anos aqui esperando que alguma coisa acontecesse. 38 anos esperando por esse milagre. Você está esperando esse milagre aí há muito tempo? Não é? E nada acontece, você não tem nenhuma perspectiva dele acontecer, pelo menos humanamente. Ninguém ajudou o cara. Sabe, ele não podia fazer nada por ele mesmo. Aí Jesus chega e diz: levanta e anda. E ele, cara, que isso? O que está acontecendo? Rapaz, ele se viu transformado. Vocês estão me acompanhando? Agora presta atenção. Qual a conclusão que ele chega? Rapaz,
Se ele fez isso, ele é Deus. Tem alguém aqui? Se ele fez isso, ele é Deus. E se ele é Deus, eu sou obrigado a obedecê-lo. Essa é a conta. Sabe, a pergunta é: Jesus é Deus para você? Deixa eu ver aqui. Quem está comigo aqui? Não é? Você crê em Deus? Você crê que Ele te salvou da morte para a vida? Você crê que Ele te perdoou, que Ele se fez pecado no seu lugar e para que você fosse feito a justiça? Você crê nisso? E Ele foi crucificado ali no seu lugar, Ele tomou o seu lugar e você foi salvo? Você crê nisso? Você crê? Quem que crê que Jesus é Deus? Irmão, foi essa pergunta que Jesus fez para os discípulos, para todo mundo. Ele falou: vocês creem que eu sou Deus? Que eu fui enviado por Deus? E eles dizem: claro, Senhor, o Senhor é o cara, o Senhor é Deus. Ninguém pode ressuscitar os mortos como o Senhor ressuscita. Ninguém pode curar leprosos como o Senhor cura. Ninguém pode andar sobre as águas. Ninguém pode dar uma ordem para uma tempestade e controlar a tempestade. O Senhor é Deus mesmo. Aí Jesus fala a grande pergunta: então, se eu sou Deus, se eu sou o Senhor, por que vocês não obedecem aos meus mandamentos? Diga amém. Sabe, irmãos, se Ele é Deus, se Ele é Senhor, onde que está a honra dEle? Onde é que está o respeito para com Ele? Está lá, né, em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Se eu sou Deus, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Entende, irmãos? Então esse cara pensa assim: rapaz, o que ele fez acontecer na minha vida, só Deus podia fazer. Não é? Eu estava pensando nisso. Vocês sabem que eu cheguei, né? Apesar de ser neto de pastor, eu cheguei no fundo do poço de cocaína, né? De droga e tal. E naquele dia que eu converti, uma igreja muito grande, muito cheia, e que na verdade eu fui lá com medo, né, pelos pesadelos que eu tinha, pelos amigos que eu estava vendo enlouquecer, virar moradores de rua, né? 2 amigos meus viraram morador de rua. Sabe, eu fui vendo isso em minha volta, e eu fui lá, eu disse: cara, eu preciso resolver minha vida. E eu lembro a palavra do pastor naquela noite. Ele disse: se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, e a sua vida não mudar, eu paro de pregar o evangelho. E eu falei ali do meu banco, eu falei: Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida, né? Eu já tinha quase morrido de overdose, entende? Então eu falei: eu preciso de uma mudança radical. Irmão, é impressionante, não foi assim, tipo, tão rápido assim como o desse homem. Eu ainda lutei muito com a cocaína e com a droga, mas quando eu olho para trás, eu digo: meu Deus, o que aconteceu comigo? Não é? Eu pensava: eu nunca vou conseguir parar de beber, eu nunca vou conseguir parar de usar droga, eu nunca vou conseguir. Eu pensava isso. Mas Ele chegou na minha vida e Ele mudou a minha história. Aí sabe qual a conclusão que eu chego? Ele é Deus. Porque eu tentei tantas vezes, de tantas maneiras que vocês nem podem imaginar. Eu tentei, alguém dizia: olha, faz isso que vai parar a vontade de beber. Eu fazia e dava mais vontade. Não é? E faz isso outro, e faz aquilo outro, e planta bananeira. E estava igual esse cara, esperando que a água se movesse por um anjo, esperando que alguém me colocasse lá dentro. E por 38 anos nada acontecia. Mas sabe que não era 38 anos, mas sabe, por muito tempo. Mas de repente eu vi o poder de Deus se manifestando na minha vida. Eu cheguei à conclusão: Ele é Deus. Ele só pode ser Deus. Pelo que aconteceu, eu lembro, logo no primeiro mês de conversão, eu comecei a ouvir sobre essa coisa do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, Eu falei: Senhor, eu quero ser batizado. Eu já estava 1 mês na igreja, já tinha batizado nas águas. Uau, é um milagre. E eu, rapaz, estava ali naquela situação, e aí eu queria ser batizado no Espírito Santo. Eu ouvi aquilo ali, eu disse: eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu preciso disso. Rapaz, eu ia em todos os cultos da igreja, até no culto das senhoras, porque eu via que era mais poderoso. Só estava eu lá, e as irmãs lá pegando fogo, e eu estava lá no meio, e nada, né? Aí um dia eu estava dormindo, rapaz, e eu acordei falando em línguas, e cara, sem parar, e de madrugada.
Aí eu falei, não vale, assim não vale. Não, Espírito Santo, assim não vale, porque eu não sei se eu fui mesmo batizado, ou se eu estava sonhando. Não valeu. E continuei. Irmão, naquele primeiro mês, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro que eu estava ali sentado na minha cadeira, né? E aí mandou levantar, e aí aquela oração, rapaz, e cara, quando eu me peguei, eu estava falando em línguas, e aquela sensação, meu irmão, aquela coisa tão linda, tão gostosa, que eu não queria me mexer dali, porque na minha cabeça, se eu me mexesse, ia parar, e eu não queria que parasse, e eu fiquei ali com os olhos fechados, quando, finalmente, alguém chegou perto de mim assim, a irmã me pegou assim, irmão, sente um pouquinho. Eu estava sozinho lá, irmão, é muito louco, está entendendo? Eu falei, uau, é verdade. Rapaz, quando eu sentei ali, eu falei, meu Deus, é verdade. Uau, eu passei o culto assim maravilhado. Uau, é muito louco. Quem está me entendendo? Ei, se Ele é Deus, você tem a obrigação de obedecê-lo. Amém? Foi isso que esse cara chegou foi essa conta que ele fez. Se Ele é Deus, já era, eu vou obedecer. Deixa eu terminar então agora. Aleluia. Deixa eu terminar. A terceira coisa aqui, grita aí. O amor de Jesus nos fornece o constrangimento. Grita aí, constrangimento. Mais forte, constrangimento. Para obedecermos. Presta atenção. Não é só uma justificativa, ou seja, olha, eu vou obedecer porque Ele me mandou fazer. Aquele que me curou me mandou, é por isso que eu vou obedecer. Uma justificativa. É uma resposta que você dá para as pessoas. Eu vou obedecer por causa disso. Não é só uma obrigação. Rapaz, Ele é Deus, Ele me salvou. Olha o que Ele fez na minha vida, eu sou muito grato. Agora eu sou obrigado a obedecê-lo. Como uma dívida. Isso também é. Mas sabe, irmãos, o constrangimento é algo mais poderoso. Presta atenção. É algo mais poderoso. Porque veja bem, esse homem, olha só, João 5,9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Quando que ele foi curado? Imediatamente. Então eu quero que você pense comigo. Não foi assim uma coisa, olha, aquela voz, toma o teu leito. Você quer ser curado? Não dá porque não tem ninguém para me ajudar. Quando a água se move, alguém vai na frente. É impossível para mim. Aí Jesus diz, toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda. E ele, irmãos, aquela voz foi mais do que uma ordem, mais do que uma voz humana, foi o haja luz. Quando Deus disse, haja luz, irmão, pensa, você consegue imaginar o universo, você sabe, né? Esses dias eu falei aqui que o tamanho do Sol com relação à Terra, a Terra é menos do que 1% do tamanho do Sol. Já pensou que loucura? A Terra, esse planeta enorme, irmão, é uma bolinha comparado ao Sol. E a perfeição dessa bolinha, girando em torno dessa bolona, não é por 365 dias. Se aproximar 1 milímetro, a gente frita. Se afastar 1 milímetro, a gente morre congelado. Meu Deus, Ele é Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão sendo sustentadas pela sua palavra poderosa. Entende? Então quando Deus disse, haja luz, o universo se formou. Agora presta atenção. Quando Deus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, eu quero te dizer que aquela palavra, aquele amor, aquele poder entrou nele. E aqueles músculos atrofiados foram se enchendo, aleluia, rapidamente, porque foi imediatamente, foi muito rápido. Aqueles músculos foram se enchendo e foram ficando tonificados, aleluia, não é? E ele foi ficando, foi muito rápido. Aqueles nervos dormentes há 38 anos, o cara começou a mexer o dedo, e rapaz, o que está acontecendo comigo? Aí aquela coisa foi dentro dele. Você está entendendo que foi algo maior do que ele? Você está comigo? Foi algo maior do que ele. Foi algo que ele não podia controlar. É isso que eu estou chamando de constrangimento. Foi algo que veio de dentro para fora. Sabe, não foi só uma justificativa, eu vou obedecer porque aquele que me curou mandou eu fazer. Ou só uma obrigação, rapaz, Ele é Deus. Então se Ele é Deus, eu tenho que obedecê-lo e pronto. Está tudo
tudo certo, está tudo bem. Pode ser assim também. Mas, irmão, o constrangimento é a graça. Esse poder que entra dentro de nós e nos capacita a obedecer. Vocês estão comigo? A gente ouviu esses dias numa célula, né? A irmã foi em um lugar que ela não deveria ter ido. E lá naquele lugar ela ficou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, ela não conseguia se divertir. Ela não conseguia curtir aquele lugar. Jesus não estaria aqui. Ela começou a pensar, Jesus não viria nesse lugar. Ele não estaria à vontade aqui. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? E ela estava infeliz. O que é isso? É esse amor que já está invadindo. Uma irmãzinha hoje, uma jovem, depois do culto, veio chorando hoje de manhã. Ela veio chorando falar para mim. Ela disse, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas ela é bem recente, ela é bem novinha na igreja também. Ela disse, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu sinto vontade de chorar. Eu não sinto mais vontade de fazer aquelas coisas erradas que eu estou fazendo. Pastor, o que está acontecendo? Eu estou com medo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu disse, não fica com medo. Isso é o Espírito Santo em você. Isso é um novo nascimento. Você tem uma nova natureza. Não é? Agora tem uma guerra dentro de você que não tinha mais. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Tem uma guerra dentro de mim. O meu espírito milita contra a minha carne. Não é? Então veja bem, irmãos, é isso. Eu não tenho luta nenhuma, pastor. Eu peco de boinha. Assisto aquele videozinho e saio de lá tranquilo, em paz. Então depois eu vou fazer um apelo para você aceitar Jesus. Porque você não nasceu de novo. Porque quando você nascer de novo, o pecado vai te constranger. Entende? Esse poder vai mexer dentro de você. Você não vai querer fazer isso, não é? Se você mentir, você vai ficar muito mal. Você vai ficar muito mal. Mentir, cara, mentir. Não era para ter mentido. Sabe, não quer dizer que você não vai pecar, não é? Aquele que diz que não comete pecado engana-se a si mesmo. Não é isso. Mas quando você pecar, irmão, você vai ficar constrangido, porque esse poder da graça está trabalhando em você. Eu vou terminar. Então, sabe, isso entrou nesse homem, não é? O cara está lá, 38 anos. Quer ser curado? Lembra no começo da conversa? No começo da conversa, Jesus foi lá com ele e falou sobre ele. E aí, tudo bem? O cara nem se mexia. Uhum. Aí ele pergunta, você quer ser curado? Jesus, aquele sorrisão de Jesus, né? Aí Jesus, você quer ser curado? Não vai dar, não. Sabe, porque não tem o poder dentro dele. Não tem a graça dentro dele. Quem está me entendendo? Mas quando Jesus libera a palavra, levanta-te, toma o teu leito e anda. Rapaz, eu imagino um sorriso. Eu imagino aquele homem dando um pulo, algo acontecendo dentro dele, uma transformação dentro dele. Ele pegando a maca dele, já cantando uma música, irmãos. Ele já aleluiado, já louvando a Deus, glorificando a Deus. Vocês estão comigo? Totalmente diferente. Não é? É sobre isso. Então olha só o que a graça faz. Presta atenção, muito interessante isso. Olha o que diz Tito 2,12. Essa graça nos ensina, diga, a graça ensina. Então, sabe, dentro de você, a graça te ensina. A graça te revela. Olha só o que diz. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Quem faz isso? Essa graça, esse amor de Deus, que invade a gente e nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas. Ela nos ensina. O apóstolo Paulo também diz assim, olha o que a graça faz, 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Então presta atenção, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você nasce de novo, quando essa graça entra em você e te constrange, o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, entende? Quando esse poder entra na sua vida,
mais do que só uma justificativa para você obedecer, mais do que uma obrigação de obedecer, quando esse poder entra em você, irmãos, ele te faz querer trabalhar para Jesus. É impressionante, já viu isso? Não é? Eu vejo muitos trabalhadores aqui, né? Muita gente trabalhadora para Jesus aqui, né? Eu não vou ficar falando de ministério, porque eu posso falar né, em detrimento do outro, aí vai gerar ciúme, Deus me livre. Mas eu vejo muita gente trabalhando muito duro. Mas sabe o que é isso? Às vezes isso até nos constrange. Às vezes eu vejo pessoal assim pagando preço. Meu Deus, sabe? O cara não ganha nada para fazer isso, não é? Aí até a gente comenta, eu e a Meila, meu Deus, essa pessoa trabalha demais. Essa pessoa é muito, né, incrível, né? Mas aí, irmãos, está aqui, a graça faz isso. Esse poder, esse amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos faz querer trabalhar. Eu lembro uma vez eu falando, né? Não vamos ficar com o ciúme do Roosevelt, hein? Eu falei para o Roosevelt super ocupado, trabalhando demais fora, né? Trabalhando fora, com os negócios dele, né? E a Rayana, grávida do nono filho, e aí... Cara, e o Roosevelt correndo de um lado para o outro, feito um frango sem cabeça. E eu chegava aqui, o Roosevelt estava no ensaio, a gente gravava o podcast, aquela loucura. Eu falei, Roosevelt, deixa eu falar uma coisa, cara, dá um tempo, tira umas férias do louvor, né? Fica cuidando da tua família. O cara já queria chorar, pastor, não faça isso comigo, você vai me matar. Meu Deus, como assim vou te matar? Pastor, eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo viver sem estar servindo o Senhor. Me libere pelo amor de Deus. Eu disse, não, cara, está liberado. Você tem vontade de trabalhar para Jesus? Porque se você não tem, está tudo errado. Tem alguma coisa errada. Mas se você tem vontade, e tem tanta coisa para fazer, irmãos, não é? Tem tanta coisa. A gente pode trazer pessoas, né, para Jesus. Né, o cara que investiu na minha vida, puxa vida hoje, né? Imagina esse cara, o Paulão, pegou o meu pé, pagou um preço. O cara trabalhava demais, ele era um médico, trabalhava demais, mas ele investiu em mim, trabalhando para Jesus, esse cara. Sabe por quê? Porque o Paulo diz que pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Então a graça ensina. Não é? Esse poder de Deus em nós, esse novo nascimento, esse Espírito Santo que está em nós. Isso que aconteceu em nós que a gente não consegue explicar. Isso nos ensina. Isso também nos faz trabalhar para Ele, nos faz apaixonados, nos faz quebrar o vaso de alabastro. Vocês estão conseguindo entender agora as coisas? Entende? Esse cara parece que é fanático, parece que é maluco. E Jesus, para a igreja de Éfeso, que era uma igreja, olha, uma igreja que séria, uma igreja que trabalhava duro, uma igreja que não aceitava um monte de coisa errada. Jesus disse, eu tenho só uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram a prática das primeiras obras. Não é? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho bom vocês se arrependerem. Meu Deus, o que foi que esses caras fizeram? Eles não fizeram nada de errado. Você vê lá a lista, quer ver, dar uma olhadinha lá em Éfeso, capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, a carta a Éfeso. Eles não fizeram nada de errado. Está tudo certo nessa igreja. Mas Jesus diz, a única coisa que está errada, vocês não são apaixonados por mim. Meu Deus, os caras estão trabalhando duro. Os caras estão mandando para fora aqueles que se dizem apóstolos e não são. Os caras são contra falsas doutrinas. Os caras estão lendo a Bíblia. Está tudo certo, não está, Jesus? Não, não está. Eles perderam o primeiro amor. Eles não me amam mais. Eles têm que voltar ao primeiro amor. Aí eles vão praticar as primeiras obras. Está ligando amor com obra? Se você ama Jesus, você quer fazer a obra. Amém? O cara falou para mim assim, eu já trabalhei muito para Jesus, tá, pastor? Trabalhei muito desde a minha infância. Fui para a igreja, toquei no louvor, fiz isso, fiz aquilo. Já trabalhei demais. Me aposentei. Disse, irmão, ainda que tu conseguisse trabalhar 1000 anos, que tu não vai conseguir nunca. Ainda que tu conseguisse trabalhar 1000 anos.
Rapaz, isso é um pingo no oceano da graça que Ele derramou sobre a sua vida. Estão comigo? Aleluia. E a última coisa que a graça faz, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, irmão, ninguém pode dizer assim, não, eu caí porque o pecado a tentação foi muito mais forte do que eu. Diga, mentira de Satanás. Porque o apóstolo Paulo ensina que não há tentação que não seja humana, e juntamente com a tentação, Deus dá o livramento. Então nunca diga, não, pastor, foi uma tentação muito grande, muito forte, maior do que eu. Não, irmão. A graça, o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Cutuque esse crente que está aí do seu lado. Diga assim para ele, ó, te manca. Né? Amém, querido? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, é sobre isso, não é? Não precisa ter medo, não precisa ter medo, não precisa obedecer por medo, não precisa obedecer por egoísmo, não é? Por querer obter alguma coisa, mas você tem que obedecer. Agora, que essa obediência, ela tenha essas três coisas. Vocês conseguem me ajudar? Pode colocar aí para ajudar, Kézia. Uma justificativa. O que me curou, o que me salvou, mandou eu fazer. Então é por isso que eu vou obedecer. O que mais? Obrigação, rapaz, se Ele é Deus, Ele que fez o universo, Ele que sustenta a minha vida, Ele que faz esse coraçãozinho velho bater, rapaz, eu sou obrigado a obedecê-lo. Mas o ideal, o sonho dos sonhos, não é? É esse constrangimento de dentro para fora. É essa revelação. É essa paixão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem ama de verdade é leal. Não é? Não é? Cadê as esposas aqui, ó? Cadê as esposas? Se o maridão te amar, se ele te amar, irmão, pode aparecer a Miss Universo. Entendeu? A Miss Universo. Ele vai falar igual o José para ela. Como? Por que eu faria isso? Lembra que o José falou para a esposa do Potifar, né? Ele falou assim, como que eu faria isso? Primeiro, contra o meu senhor Potifar, que tem sido tão generoso comigo, que confia tudo nas minhas mãos, que nem sabe nada do que ele tem. Por que eu o trairia? Humanamente. Né? O caráter do cara, cheio de Deus. E segundo, ele diz, e como, Dona Maria? Como que eu entristeceria o Espírito Santo? Por que mesmo que eu faria isso? Aí a mulher disse, mas eu vou te pegar. Irmãos, e ele vazou, fugiu daquela mulher. A roupa dele ficou nas mãos dela. Isso que é cabra macho. Quem está me entendendo aqui? Então, irmãos, se nós amarmos Jesus, nós vamos ser leais a Ele. Se nós amarmos Jesus, nós vamos ser generosos. Não é? Quando a gente ama, a gente não é generoso? Não é? Cara, a gente é generoso. Hoje é aniversário de casamento do meu filho, né? A Meila disse, amor, bora dar um presente, bora dar um jantar legal para eles. Irmão, aquilo nem... Olha, aquilo nem... Depois fiquei sabendo, a Meila disse, amor, eles ficaram tão felizes. Sério. Aleluia. Cara, o que dá na nossa cabeça, né? É o amor. É só por amor. A gente doa. E sabe, a gente não faz nem conta. O dízimo é do Novo ou do Antigo Testamento? Espera aí. Eu não quero nem saber. Eu quero investir nesse evangelho, porque eu sou apaixonado por Jesus. Está entendendo o que eu estou falando? Então não é por lei, né? O cara está querendo, bora fazer um estudo aqui, uma investigação aqui, vamos levar para o STF. Eu preciso saber, o dízimo é do Novo ou do Velho Testamento? Irmãos, olha, eu te provo que as pessoas do Novo Testamento continuaram dando dízimo, nunca pararam de dar. Eu tenho tanto versículo para te provar. Agora, se você não se convencer, dê porque você ama Jesus. Dê porque pessoas vão ouvir o evangelho. Esses equipamentos de som não foram doados, foram comprados.
O ar-condicionado é pago. Tem um ministério infantil que tudo custou dinheiro lá. Se você não quer ser um dizimista, então contribua pelo menos para a pregação do evangelho. Né? Agora, amanhã começa a nossa construção. Uau! Né? Amanhã começa a nossa construção, irmãos. Já é outra área lá. Lá é o que lá? Lá é Fanny. Né? Dá mais ou menos 10 quilômetros daqui para lá. Outro público. Outras pessoas que vão conhecer o evangelho. Né? Você vai fazer conta para alegrar o coração dele que fez tanto por você. Sabe? Então, quem ama é generoso. Quem ama é leal. Quem ama quer estar junto. Imagina. Não é? Eu lembro que a gente começou a namorar, eu e a Meila. Aí eu ia para lá, irmão, aí tinha a hora para acabar, pensa. Aí, rapaz, eu nunca vi, a hora passava mais rápido naquele tempo, tá? Eu saía do trabalho, chegava lá 8 horas. Meu amigo, 10 horas, não acredito. Aí a mãe dela, Meila. Não é possível, não, tá roubando, não é possível. Agora imagina, irmão, leia a sua Bíblia. Irmão, leia a Bíblia. Imagina se alguém precisava dizer assim, olha, 8 horas. Peraí, eu vou jogar aqui na internet. Antes de encontrar com a Meila. Uma partidinha aqui do jogo. Imagina se eu ia fazer isso, irmão. Eu já ficava agoniado. Né? Quando eu saía, eu já saía correndo. No tempo do ônibus. Aí eu já saía correndo pro ônibus. E aquele ônibus, rapaz, nunca quis chegar. Aí o cara, lê a sua Bíblia. Aí o cara acorda. Ele vai olhar todas as redes sociais do mundo. Ele nunca tem tempo para ler a Bíblia. Vai orar, irmão, vai falar com Deus. Não tem vontade de falar com Deus, de ler. A minha pergunta é, você tem esse constrangimento dentro de você? Ele é seu Senhor, Ele é seu Deus. Não é? Não, irmão, vou te falar. Não, tem algumas provas que aconteceram, alguma mudança na nossa vida. Amém? Glória a Deus, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você, aleluia. Pode vir, ministério de louvor.